o significado de uma palavra, ele é vivo. Ele é muito relacionado com o seu uso no mundo. Ok. Com aquilo que os porta-vozes pretendiam dizer. Poderíamos até dizer que o significado das palavras tem muito a ver com o interesse desse uso pelos porta-vozes. Né? O que eles queriam com isso, na verdade. Né? Então, moral e ética já tiveram outros significados. Então, de certa maneira, como o significado é vivo, o que eu vou fazer aqui é dizer o que eu acho. Okay. E o que eu acho é acompanhado por muita gente, né? Claro, não tirei nada do nada, mas também não sou máquina xerox de definições de dicionário. Né? Então, o que eu penso é que moral e ética não são a mesma coisa, mas tem a ver. Então, isso justifica estabelecer uma diferença. Tanto moral como ética discutem como deveríamos agir. São campos do conhecimento que discutem o dever ser da conduta humana. Então, nesse sentido, eles não são como a psicologia, por exemplo. A psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano. A sociologia, em grande medida, também estuda o comportamento humano. A antropologia também estuda o comportamento humano. Mas são ciências que estudam, digamos, por que o homem e a mulher agem como agem. Então, a moral e a ética não discutem por que as pessoas fazem o que fazem. Elas discutem o que elas deveriam ter feito ou deveriam fazer, o que é completamente diferente, certo? Uma coisa é você discutir por que eu dou aula do jeito que eu dou, a outra coisa é discutir como eu deveria dar aula. São coisas diferentes. Bom, então, esse é o primeiro passo. A moral, ela é uma atividade da consciência. Né? Até daí a expressão consciência moral. A moral é uma atividade do espírito que busca a identificação dos limites da própria conduta, em função de princípios entendidos por essa própria consciência como princípios norteadores dessa conduta. Então, a moral é o eu que pensa com o eu sobre como o eu deveria agir. Claro? É claro que a consciência vai fazer tudo isto à luz de um aprendizado no mundo, à luz de uma inserção na sociedade, à luz de uma educação, à luz de uma... Mas a moral é aquela parte do processo em que você com você mesmo, em função do que você acredita certo, estabelece limites para a sua ação. Você vai dizer, limites por quê? Porque você não faz tudo. Né? A moral ela é particularmente rica quando esses limites te impedem um ganho, uma vantagem, né? A satisfação de um desejo, uma meta, um resultado. Etc. Então, né? Você está no ponto A, quer chegar no ponto B e tem um caminho para chegar no ponto B. Só que esse caminho é um caminho prático, procedimental. Você tem que fazer certas coisas para chegar no ponto B. E você pensa com você, é que isto eu não posso fazer. Então, se para chegar no ponto B eu preciso fazer isso, então eu não vou chegar no ponto B, porque isso eu não faço. Aí você vai dizer, então, o que é? Como assim isso eu não faço? Não faço. Se tiver que matar alguém, eu não mato. Se tiver que furtar alguém, eu não furto. Se tiver que violar alguém, eu não violo. Se tiver que mentir, eu não minto. Se tiver que enganar, eu não engano. Uhum. Se tiver que... Perceba, há um monte de limites. Um monte. Imagine um vendedor. Está no ponto A, o ponto B é a venda de um produto. E o caminho é dizer que o produto é o que o produto não é. Ou seja, aproveitar-se de um conhecimento técnico que o comprador não tem para enganá-lo e iludi-lo. E o vendedor, por uma questão moral, diz, isto eu não faço. E eu não faço por quê? Porque
Se eu for olhar no espelho, por exemplo, eu vou me achar um calhorda e eu não estou disposto a esse tipo de desconforto. Eu prefiro abrir mão da venda a passar por esse desagrado. Então, está aí proposta a ideia da moral. Acho que você entendeu. Existem muitos momentos da vida que você pensa no que vai fazer e você estabelece limites para a sua ação. E esses limites para a sua ação são, com maior ou menor consciência, consequência da aplicação de certos princípios que você não aceita transgredir. Então, você é casado com alguém e com esse alguém você assumiu alguns acordos e assumiu porque quis, por exemplo, de exclusividade de práticas íntimas, etc. E aí aparece alguém muito apetecível, disposto a tudo, muito atrativo, muito sedutor, muito convincente, muito loquaz, muito amável, muito tudo que você quiser. Então, bom, aí, claro, existe um pré-controle a se envolver, né? Assim, você pode parar a coisa um pouco antes, né? É muito fácil você dizer, mas eu me apaixonei e eu não controlo isso. Não, sabemos muito bem que se você tomar medidas preventivas, percebendo o que está acontecendo, dentro de certos limites, você pode evitar aquilo que depois eu concordo é meio que inevitável, mas previamente você pode evitar sim. Muitas vezes você diz que não é evitável porque você não quer assumir a responsabilidade moral, né, de ter podido evitar aquilo que acabou acontecendo. Bom, então eu acho que ficou claro que a moral é isso desse jeito. Agora, que fique claro, quando você entra numa sorveteria e você tem 50 tipos de sorvete e escolhe um, é o eu pensando com o eu, o que o eu vai comer. Então você vai dizer, é uma questão moral. Não, não é. Por quê? Porque aí é uma simples preferência. Quer dizer, eu quero morango, mas chocolate está bem também. Né? Quer dizer, é só uma preferência. Então, aqui entra um elemento da moral importantíssimo. Como a moral não é uma simples preferência, escolher morango não é o mesmo que escolher não matar. Né? Porque o chocolate não é moralmente inferior ao morango. O morango é só uma preferência. Agora, não matar ou matar tem uma diferença moral importante. Então, a moral é a obediência de certos princípios cuja extensão você presume são universalizáveis. Quer dizer, qualquer um naquele lugar poderia pensar mais ou menos como você está pensando. Quer dizer, não matar aqui poderia ser evitado, como em qualquer outro lugar do mundo não matar poderia ser evitado, em qualquer outro tempo e lugar. A moral, portanto, tem uma pretensão universal e, é claro, o sorvete de morango não tem essa mesma pretensão. Você não vê nenhum problema de quem está do lado escolher chocolate e está tudo certo. Não há uma inferioridade do chocolate em relação ao morango, mas você acredita que há uma inferioridade do leviano que trai o seu cônjuge em relação àquele que luta para não traí-lo, não o trair. Ok? Ficou claro isso, né? Então acho que a moral ela começa com um caso concreto, mentir ou não mentir, roubar ou não roubar, enganar ou não enganar, passa por um princípio que você supõe universal e volta para uma decisão daquele mesmo caso concreto. A moral, portanto, ela tem 3 etapas, né? Sendo que a 1 e a 3 acabam voltando para o mesmo ponto, que é o mundo da vida. Começa e termina no mundo da vida e numa situação concreta. Mas você vai recorrer a um princípio que, a rigor, poderia ser usado por qualquer um. Muito bem. Vamos agora à ética. A ética é uma busca coletiva, né? Então, a ética ela é sempre uma iniciativa coletiva de harmonização das relações. A ética busca
relações mais harmoniosas e relações mais honestas e relações mais justas dentro de um espaço concreto de convivência. Então, quando você tem ética, como é relação e convivência, a ética pressupõe dois, pelo menos. Não? A ética de um só chama moral, né? A ética pressupõe dois, né? Ou 2.000, ou 2 bilhões, ou 8 bilhões, ou, né? Não importa muito o número de pessoas envolvidas. O que importa é que como há mais gente, há, digamos, um compromisso de delimitação da conduta individual combinadamente com vistas à preservação de um coletivo harmonioso. Né? Então, existe na ética uma presunção de que a harmonia do coletivo tem uma importância maior do que as veleidades e os caprichos e os prazeres e os ganhos individuais. Né? E é por isso que a ética é muito difícil, porque no final das contas, você mais os outros é mais importante do que só você. Né? E aí nem todo mundo está preparado para isso, porque muitas vezes a educação é uma educação do eu acima de tudo. Só o eu conta. Aí não tem ética possível. Certo? A ética. Então, olha só que loucura. Não tem moral dos advogados. Tem moral do advogado A, do advogado B, mas tem ética dos advogados. Não tem moral dos médicos. Tem a moral do doutor X, a moral do doutor Y, a moral do doutor Z, mas existe uma ética médica, né, que é coletiva, que é comum a todos os médicos. Então, todo espaço de relações que pretender alguma regulamentação visando aperfeiçoamento da convivência é passível de uma ética. Sejam duas pessoas interagindo, sejam muitas mais. Agora, diferentemente da moral, onde o princípio é um princípio que tem que ter validade supostamente universal, a ética, o princípio é um princípio definido por aquele grupo e tem a validade dentro daquele grupo. Ele não precisa valer fora dali, não. Quer dizer, por exemplo, a título de exemplo, a disciplina é um princípio ético do exército. Em outras palavras, ninguém vai querer aplicar a disciplina do exército num asilo de idosos. Sabe? É um exemplo de questão ética. A especificidade dos espaços de relação define os princípios éticos mais relevantes a serem aplicados naquele espaço. Então, a ética sempre será uma vitória do que foi combinado coletivamente sobre tudo aquilo que possa agredir essa combinação, como, por exemplo, a pretensão individual de algum dos integrantes desse espaço a ter uma vantagem privilegiada, um ganho descabido, desautorizado e assim por diante.